O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, a Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresenta Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. Olá, ouvintes do Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e mini mentorias. Mais uma vez, gente, estamos aqui com um episódio novinho, entrevistado, para trazer para você aí, insights incríveis que vão colaborar para a sua jornada de desenvolvimento pessoal e, com certeza, para a sua jornada de desenvolvimento profissional, para o seu negócio, para você que é empreendedor, empreendedora, aspirante ao empreendedorismo. Eu tenho certeza que esse programa, ele vai, assim, casar com seus objetivos. Então, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que nos possibilitam estar aqui na Universitária fazendo esse trabalho. A Cicobi Credinó, agradecer a Impremix, agradecer a Novais Empreendimentos, a Cris Joias, a Classic Men's Club e a Fadenó pelo apoio. E se você quiser ser um apoiador cultural da Rádio Universitária, pode me chamar lá no meu perfil, no @ArianeGaldino_Reinventa, pode mandar e-mail pra gente também, no empreendedoremeaçãomoc@gmail.com. E se você tiver, inclusive, sugestão de temas para outras entrevistas ou entrevistados, manda pra gente, porque com certeza a gente vai conseguir utilizar aqui na nossa demanda, na nossa programação. E segue a gente lá no canal, porque se você perder algum pedacinho desse programa, quando a gente termina, ele entra na íntegra automaticamente e fica disponível para você escutar, compartilhar, tá? Lembrando que a Universitária você escuta via link também de qualquer lugar do planeta, então não tem desculpa para toda quinta-feira às 18 horas a gente faltar esse encontro aqui, não é? Agora, você sabe como cuidar bem das pessoas? Impacta diretamente no bolso e no futuro das empresas, né? Mas é necessário. E será que impacta de uma maneira negativa ou será que impacta de uma maneira positiva? Será que isso aumenta o reconhecimento da marca para quem trabalha dentro do negócio e também para quem observa essa marca de fora, que é o consumidor final, que são os fornecedores também, né? Que tem um vínculo com as empresas? Pois é, hoje a gente recebe a Fábia Cristina, ela que é da Dinastia Soluções, profissional com mais de 20 anos de experiência em gestão de benefícios, e ela vai nos ajudar a entender como em um mercado onde 83% dos trabalhadores dizem que o plano de saúde é o benefício mais importante na hora de permanecer ou escolher uma vaga. Como que montar uma estratégia de benefícios eficiente deixou de ser luxo e virou questão de sobrevivência. A gente vai falar sobre turnover, clima, produtividade e de como benefícios assistenciais podem reduzir absenteísmo, melhorar a motivação e ajudar a empresa a reter talentos num cenário competitivo. Esse é um programa que a gente está fazendo, inclusive, para fechar, né, o nosso planejamento do ano aqui da rádio. A gente está falando muito sobre isso, sobre fechar ciclos de 2025, abrir ciclos de 2026. Então, para você que está nos escutando, que é empreendedor, eu penso que rever também essa questão da contratação, do que você oferece nessa contratação, para retenção de talentos, enfim, faça sentido para você iniciar um ano de 2026 com uma outra perspectiva, né? E também oferecer essa outra perspectiva para quem está com você aí nas equipes. Mas sem mais delongas, seja muito bem-vindo ao nosso programa, Fábia. Obrigada. Fábia, geralmente a gente começa bem quente, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, porque você não é do norte de Minas, né? Veio para cá a trabalho, mas eu queria que você falasse assim, como é que foi que você iniciou sua carreira numa área como é a área de plano de saúde e de benefícios corporativos, porque vender papel não é fácil. Verdade, Ariana. Sobre a questão do primeiro dia eu não ser do norte de Minas, né? Todo mundo pergunta, de onde você é? Tem uns que já falam, quando eu abro a boca, já fala de onde eu sou, né? Mas eu quero falar que meu coração, ele é totalmente mineiro. Eu tô em Minas há mais de 20 anos. Gosta de piqui? Ainda não experimentei. What? Então nós vamos resolver. Tem que ser batizado no piqui aqui no norte de Minas. O pessoal começou a falar, ai, cuidado, porque explode, porque espinho. Eu fiquei com medo. Eu falei, não, deixa ser quieto, piqui não atômico. Vou experimentar, não. Mas qualquer dia eu tomo coragem. Mas eu gosto do cheiro, parece que é bem saboroso. Mas sim, ainda não tive a oportunidade.
Então, eu comecei, né, aqui em Minas, em São Paulo eu não atuava na área de benefícios, atuava na área de vendas, mas não atuava na área de benefícios. E no Centro-Oeste, em 2005, eu comecei a atuar na área de benefícios da saúde. E comecei a atender várias empresas, foi um projeto maravilhoso, eu fechei com mais de 400 empresas lá no Centro-Oeste, que é um número muito significativo. Quem está na área entende a expressividade desse número. E aí, quando eu fui convidada para vir para o Norte de Minas, isso já foi agora em 2022, eu vim numa sociedade e muito feliz, empolgada, amei o Montes Claros de primeira. Mas, infelizmente, os meus sócios, na época, resolveram não dar continuidade. A gente ficou com 10 meses de parceria e eles falaram que não ia dar continuidade. E aí eu tava doente, aconteceu algumas coisas. E aí eu chorei, né? 2 dias, desesperada. Eu falei, o que eu vou fazer? Porque eu mudei tudo para poder vir para cá, pro Norte de Minas. E de repente, eu lembrei de uma história, de uma situação de uma norte mineira lá de Taiobeiras, a Dani, ela não conhece essa parte da história, porque eu não conversei com ela sobre isso, mas ela foi a pessoa que me inspirou a levantar. 2 dias eu chorando e eu falei, cara, a mulher perdeu o marido, perdeu o cunhado que ficava à frente da empresa e de repente ela tá à frente de um grupo, né, com várias empresas e tá ali firme. Eu perdi só 2 sócios que eu mal conhecia. Será que eu não tenho condições de continuar? Então foi ela uma inspiração para mim. E aí eu continuei, montei a Dinastia em 2023, né, foi 3 dias depois do acontecido, e foi a melhor coisa que eu fiz. Às vezes a gente acha que tá perdendo algo muito grande, só que tem coisas maiores ainda. Lições de mentalidade empreendedora, viu, gente? Então foi isso, né? Quando eu me coloquei à disposição e acreditei em mim, o negócio deu muito certo. Fechei com várias grandes empresas, né? Hoje eu tenho essas empresas na carteira e a Dinastia só vai crescendo cada vez mais. Ô, Fábio, e assim, a gente tem pesquisas que mostram que 83% dos profissionais consideram plano de saúde o benefício mais importante na hora de escolher ou de permanecer no emprego. E eu acho importante trazer esse dado para esse programa, para esse episódio, porque a gente fala muito para micro, pequenos empreendedores, né? Acredito que a gente fale para médio, grandes também. A gente fala muito para micro, pequenos. E eu penso que, às vezes, a gente precisa parar um pouquinho para refletir a maneira como a gente está contratando e o que a gente está oferecendo para as pessoas que trabalham conosco, né? Porque eu acho que isso compõe o salário. E a gente está recebendo na nossa região grandes indústrias. E essas indústrias, elas oferecem benefícios, né? Se você for pensar nas indústrias que estão chegando, ela oferece. Mas o comércio, ele ainda é um pilar, ele é um pilar, né? E se Deus quiser, permanecerá um pilar importante para a nossa economia local e regional. Mas, pensando nesse paradoxo aí do que a gente oferece, do que essas grandes empresas oferecem, eu penso que nós precisamos nos preocupar com isso. Porque esse mercado de contratação é um mercado, né, de busca de mão de obra, de manutenção dessa mão de obra e retenção, ele vai ficar mais complexo. E aí, pensando nesse dado, nesse número, eu queria que você falasse pra gente por que esse benefício, ele ganhou tanta força, né? É isso que tem mais coisa além do que eu tô falando, né? E como que ele influencia diretamente na retenção. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que o cenário mudou completamente. Antes a gente vinha aí de uma indústria fordista, né? E quando a gente fala indústria, não é só indústria, né? Tudo impacta sobre essa questão da indústria, né? A gente pega o mesmo modelo. Então, qual que era o modelo antigamente de contratação? Eu pago o salário, você faz o que eu mando e tá tudo certo. Então, essa era a relação de profissionais. Hoje, essa relação, ela mudou completamente. A empresa que se não se adequar, que não começar a cuidar, priorizar, entender que tem que proteger aquele colaborador, ela vai ficar defasada, porque hoje as pessoas não querem mais simplesmente salário. Elas não querem simplesmente sair de casa, bater ponto e voltar para casa sem ter significado. Então, as pessoas, elas procuram, quando elas vão para uma empresa, segurança. E uma segurança emocional também, né? Elas querem estarem bem, querem se sentir segura. E a empresa que proporciona essa segurança, ela com certeza tem melhores profissionais, né? E uma das formas da empresa estar proporcionando isso, na realidade, é número 1 em todas as pesquisas, em todas as revistas, é o plano de saúde. É um grande diferencial. Um levantamento da WTW, que é uma empresa que oferece serviços de consultoria, corretagem de seguros, gestão de riscos,
e soluções de análise de dados para pessoas, além de riscos, né, em capital, indica que o plano de saúde é hoje um dos fatores decisivos para evitar pedidos de demissão. Como é que você vê esse comportamento na prática? Conversando com líderes, com colaboradores, com seus clientes? Isso com certeza evita, né? Inclusive essa pesquisa da WTW mostra que saúde é um dos motivos centrais para a pessoa ficar no emprego. Até contar uma experiência breve, uma vez a gente estava numa reunião de uma empresa pós-implantação, e aí eu fiz essa pergunta para os colaboradores, né? O que eles achavam que tinha mudado depois que eles contrataram, que a empresa contratou o plano de saúde, o que tinha mudado para eles e para a família deles, porque a empresa abriu também a opção para os familiares. E aí um colaborador levantou a mão e falou assim, olha, eu recebi uma proposta de uma outra empresa para ganhar R$300 a mais. E eu estava considerando essa proposta, eu cheguei em casa, fui conversar com a minha esposa falou, você tá doido? Nem que for R$500 a mais, não tem plano de saúde. Então eles já tinham tido a experiência de deixar de passar 5, 6 horas, 8 horas numa UPA com uma criança no colo com febre e ido para a rede privada, tendo um atendimento dentro ali dos padrões normais, né? E aí a esposa falou, não tem plano de saúde. E aí ele contou essa experiência para os colegas, né? Para mostrar a importância do cuidado, de ter plano de saúde. E assim, quando a gente fala, fica parecendo que não é essa coisa toda, né? Mas gente, quando o colaborador está no negócio e ele se sente cuidado, né? Isso gera nele uma conexão muito maior com a empresa do que quando ele sente que ele está ali só para cumprir uma função. Né? Cumprir uma função é diferente de você realmente engajar e se preocupar com a saúde, né, com a mentalidade daquele colaborador ali, o que ele está entregando, com base em quê. Fala assim, igual nos nossos negócios, a gente tem essa preocupação, né, de estar dando para os colaboradores um plano de saúde que é interessante, um plano odontológico, a gente oferece um plano odontológico, tem também o telemedicina. Às vezes eu conversando com a colaboradora minha, eu estou precisando de fazer a terapia. Eu falei, pois é, menina, faz lá no telemedicina. Ela, pois é, você sabe que eu estou adorando esse telemedicina, já fiz umas 3, 4 consultas, que a gente não fica nem sabendo, né, porque é online. Mas assim, olha para você ver o benefício, né, e como que o funcionário se comporta e se porta quando ele entende que ele tem uma vantagem a mais de estar ali, que vai além do salário dele, que cai todo mês na conta dele. Né? Mas não é vantagem no sentido de que eu estou, né, recebendo aqui desse negócio, não. É justamente nessa questão do vínculo, né? E de ele saber que ele pode contar e que ele tem algo a mais ali para colaborar com a sustentabilidade da vida financeira dele, do que ele vai, né, fazer ali, enfim. Mas eu queria que você falasse pra gente também, porque existem estudos que apontam que as empresas que investem em saúde corporativa, elas conseguem reduzir até 20% do absenteísmo. Como é que essa redução ela vai se refletir, por exemplo, no clima interno e na produtividade? E é lógico que a gente pode lembrar da questão da saúde mental, a gente pode lembrar dessa norma da NR1, né? Que agora vai, né? Em 2026 vai. Agora. Queria que você falasse um pouco sobre isso com base nas experiências que você tem com os seus clientes. Certo. Quando a gente fala, quando falta menos pessoas numa empresa, a qualidade do clima melhora. Por quê? Se tá faltando pessoas, automaticamente alguém vai ficar sobrecarregado fazendo o serviço de alguém que tá faltando, né? Então, teve uma pesquisa na revista de Harvard que mostra que ambientes saudáveis têm até 3 vezes mais engajamento. Então, quando o colaborador ele tem plano de saúde, ele tem como se cuidar, isso vira uma cultura dentro da empresa, automaticamente ele vai faltar menos. Né? E vai diminuir o pedido de demissão. Por quê? Porque ele vai estar mais engajado e mais satisfeito, né? E a NR1, ela vem justamente para isso, para poder que as empresas pisem no freio um pouquinho e comecem a olhar para cada colaborador. Elas têm que começar a prestar atenção como que tá o psicológico daquela pessoa, como que tá o emocional, porque às vezes as pessoas confundem, né? Sim. O emocional com o psicológico. Às vezes as pessoas estão sorrindo, mas estão sofrendo, né? Então, hoje, a própria saúde suplementar, né, a Agência Nacional de Saúde está olhando com um olhar também de cuidado, que as empresas têm que parar e prestar um pouquinho mais de atenção
para poder não é só você exigir, não é só eu tô pagando, então ele tem que me fornecer o serviço, tá? Mas é uma pessoa, é um ser humano. E deve ser tratado como uma pessoa, como um ser humano. Ô Fábio, quando você começa a negociar aí com a empresa, bem na prática, assim, né? Com as empresas acerca dos planos de saúde que você trabalha com várias empresas que oferecem planos de saúde, não é isso? Uhum. Que aí você vai fazer uma corretagem, uma cotação que vai caber no bolso ali do cliente. Geralmente você prospecta, assim, você liga e fala, me recebe aí, ou você é procurado, é uma informação que eu tenho curiosidade. Ou você é procurado, porque aí se você fala assim, eu sou mais procurada, aí eu percebo que existe realmente um movimento de mudança de mentalidade. Na realidade, assim, é os dois, né? A gente tem que prospectar, só que hoje a minha base de clientes é mais por indicação. O cliente, ele conhece o trabalho porque existe corretor e existe vendedor de plano de saúde. São duas coisas totalmente diferentes. O vendedor vai te apresentar cotação, tabela e pronto. Ele não tem expertise, né? Ele não tem uma SUSEP, um treinamento para ele poder pegar e te mostrar. O que é SUSEP mesmo? SUSEP, ele é o órgão regulador para corretores de plano de saúde, seguro. É como se fosse uma faculdade da área. Então, Entendi. assim, por exemplo, para mim atuar, eu tenho que ter essa SUSEP. A maioria dos vendedores aqui no norte de Minas são vendedores, eles não têm a SUSEP. Não tem SUSEP. Às vezes eles trabalham também para um corretor. Isso, eles trabalham para outra pessoa. News, né? Isso. Então, aí o que acontece? Então, eles não têm essa expertise. Eles vendem, por exemplo, eu fui fazer uma implantação essa semana, e aí foi até numa contabilidade, e aí o dono falou assim, Fábio, eu explicando como que funcionaria a implantação e após. Ele falou, mas a outra vez que eu fiz o plano X, a vendedora só veio aqui, fez e acabou. Você vai continuar com a gente mesmo depois? Eu falei, com certeza. Eu preciso, Só né? assinou o papelzinho e sumiu. E não é isso, vende, porque você tem que acompanhar um contrato, é saúde, é vida que a gente trabalha. Se o cliente não souber conduzir aquele contrato, que a gente vai ver um pouquinho mais em frente dessa entrevista, ele não vai conseguir sustentar. Porque aí vai vir os reajustes e aí como que ele vai sustentar? Então o corretor, ele tem que ajudar o cliente, porque o cliente não sabe. Ele não fez esse treinamento, ele não tem essa, como se diz, essa faculdade aí para poder pegar e saber como que ele conduz o contrato. É o corretor que tem que estar acompanhando. E muitas vezes essa falta de informação, né, essas informações que nós não temos, são elas que viram obstáculos para a gente mudar essa mentalidade e dar esse upgrade, né, digamos assim, dentro do negócio, do que você oferece como benefício, além do salário. Verdade, não é? Verdade. Então, e há evidência de que trabalhadores com plano de saúde faltam até 76% menos do que quem não tem cobertura. Eu contei o caso da minha colaboradora, né? Que falou assim, eu já usei o plano online 3 vezes. Eu falei assim, mas já? E fiquei pensando, né? Será que ela estava doente? Será que ela passou alguma coisa? Mas a gente estava em outro assunto, eu não quis entrar. Mas eu fiquei pensando, assim, eu não fiquei nem sabendo, né? A gestora não deve nem ter ficado sabendo. Mas mostra como que é importante esse apoio. Verdade. E a telemedicina, ela veio para revolucionar isso também, para ajudar aí com absenteísmo também. Pois é, e aí faltam até 76% menos do que quem não tem cobertura, né? Então, assim, de que forma que esses números ajudam líderes a entender que saúde é investimento e não custo? Eu falei lá na apresentação do programa, bem no início, falando sobre isso, né? Que as pessoas começam a ver isso como um custo. Mas será que é custo mesmo? Como é que a gente trabalha essa mentalidade dos gestores, né, dos donos de empresa, para enxergar isso como algo que é, na verdade, um investimento na equipe de um modo em geral? Eu acho que esse trabalho, por exemplo, que você está fazendo agora, né, dando essa oportunidade, falando sobre o assunto, é algo que ajuda a mostrar para as pessoas que as coisas estão mudando, que elas precisam se antenar de acordo com essa mudança, né? Como a gente comentou no começo, hoje não existe mais trabalhar para bater ponto e ganhar salário. As pessoas, elas precisam de satisfação, elas precisam de cuidado. E quando a empresa, ela entende que é cuidar, gera um investimento e não um custo, né? Então, essa mudança, tem que mudar essa mentalidade aí dos gestores, né, da direção da empresa, entender esse investimento, que é realmente um investimento, e aí eles vão começar, porque às vezes a empresa faz eu vou fazer porque todo mundo tá falando que é bom e não entendeu. Às vezes faz por uma obrigação. Isso. Aí o funcionário vai marcar o médico. Não fica preocupado que nem você ficou com a sua colaboradora.
Fala, cara, já começou a utilizar, vai ficar faltando. Não é essa a mentalidade que a gente tem, porque qual que é o segredo? Prevenir é melhor do que remediar. Não, isso que você falou é muito é um ponto. Por exemplo, né? Eu vou contratar um plano de saúde, aí pronto. Aí o colaborador vai começar a faltar o serviço porque ele vai ter uma consulta. Olha, isso é sério? E isso a gente escuta, sabia? Muita gente. Né? Eu sei, eu tô no mercado. Você tá trazendo essa vida, né, Fábia? E aí a gente mostra que estudo mostra que é o contrário. Quando você proporciona segurança, saúde pra pessoa e ela cuida, automaticamente vai diminuir lá na frente esse absenteísmo, as licenças, vai impactar, né? Então a gente vê estudos que até a gente vai comentar um pouco mais para frente sobre isso. É o contrário do que as pessoas pensam. No começo, quando a pessoa ganha esse benefício, se ela tá com alguma dor ou ela tá com alguma preocupação, ela vai usar de imediato. Vai utilizar mais, né? Isso, no começo. Mas depois, acabou. Ela vai manter para se preocupar, para se cuidar e ter como prevenção. Já aconteceu uma vez... Vou te chamar de Ari, todo mundo te chama de Ari. Por favor, fica à vontade. Aí já aconteceu uma vez a gente fazer implantação numa empresa, e aí eu sempre incentivo, a gente faz um trabalho pós-implantação, que nem eu comentei, né? E um desses trabalhos é mostrar os caminhos para os colaboradores utilizarem o plano. E aí o colaborador fez fazer um exame, não fazia exame a vida inteira, porque o homem, a mulher não, a mulher tem uma mentalidade diferente, a maioria, né, não são todas. É mesmo porque, minha filha, o sofrimento nosso fisiológico é muito maior. Exige mais, né? Só que o homem é tudo muito silencioso. E aí quando ele foi fazer exame, o médico automaticamente foi fazer check-up, e aí o médico automaticamente pediu o PSA, né, acima de 30 anos, hoje em dia já se pede o PSA. O PSA é o exame de próstata. E aí constatou que ele estava com uma alteração na próstata. E o médico falou, se você não tivesse feito esse exame... Fazia 20 anos que ele não fazia exame, ele falou. Se você não tivesse feito esse exame agora, ia evoluir para um câncer. Então, assim, ele levou um susto tão grande, porque assim, nem foi questão do câncer em si, né, que acontece muitas vezes também. Mas foi só dele ter um sinal. E aí, se ele não tivesse feito esse check-up, né? Então, E por meio de uma possibilidade que a empresa gerou pra ele. Porque talvez se ele não tivesse essa empresa, ou ele tivesse, se fosse autônomo... Ele não ia fazer. Quando ele fosse descobrir, ele já ia estar num estágio de necessidade, né? De estar internado, sei lá. Exato. Porque é justamente isso. As pessoas, elas têm essa dificuldade, têm a cultura, porque nós brasileiros não somos educados a fazer seguro, a gente não tem essa educação. A cuidar da saúde, a cuidar dos dentes, o povo acha até que fazer seguro de vida é prático. Porque eu já vendi papel. Eu trabalhei no Bradesco Seguros um tempo. Eu trabalhei no Bradesco Seguros acho uns quase 4 anos. Ah, já tem boa experiência. Pode fazer um bico na dinastia. Eu vendi plano de saúde, eu vendi plano de seguro de vida. Sei. E eu vendia para a empresa. Então, assim, eu fazia um trabalho assim... na verdade, conscientizando e levando informação para os corretores. Porque eu trabalhava, né, para o Bradesco. E eram as coisas que eu mais escutava, assim, mas esse negócio de plano de saúde é meio que praga, né? Tipo assim, o plano de saúde não, o plano seguro de vida, né? É como se você estivesse assinando uma sentença. Fica puxando as coisas. Mas, gente, tem 20 anos, não é possível, Fábio. Melhorou não? Ainda tem muita coisa. Seguro de vida tá mais... Plano de saúde tá melhor. Melhorou muito. Hoje as pessoas... Acho que a pandemia fez as pessoas fazerem isso, ó. Deu uma mudada, assim, assim, radical. Você vê as contratações antes e pós-pandemia é outra coisa. Totalmente as pessoas entenderam que saúde é tudo. Minha vozinha já dizia lá atrás, eu cresci ouvindo, né? Com saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Só que muitas vezes a gente não priorizava a saúde. A gente fazia tudo menos esse cuidado com a saúde. Agora não, pós-pandemia as pessoas estão preocupadas, as pessoas, né, estão atentas. Então elas entenderam o que é o impacto da falta ali do recursos à saúde, né? Porque muitas pessoas faleceram. Não foi pelo Covid em si, mas falta do recurso, falta do cuidado, né? De ter ali o que precisava para poder manter a vida, né? E é engraçado quando a gente vai nos números, que a gente vê que, acho que se eu não me engano, não chega nem a 10% da rede pública aqui, que teve que foi acometida com as mortes, né? Da rede privada, não chega nem a 10%, então 90% foi na rede pública. Então isso são números muito assustadores, né? A gente tem que levar em consideração, né? Para fazer essa diferenciação do que é custo, do que é investimento, né? Para o negócio. Exato. Bom, gente, olha isso. A gente está chegando no final do primeiro bloco e nós vamos falar mais sobre isso no segundo bloco. A gente vai falar, assim,
Como que para pequenas e médias empresas, né, às vezes o caixa apertado, né, a Fábia vai dar para nós uma receita aqui para equilibrar esse custo de plano de saúde, né, com essa necessidade de manter um quadro estável, inclusive de reduzir o turnover, né, essa sazonalidade, saída, entrada de colaborador, que isso também é tão complexo para a empresa, né? Vamos falar sobre vários outros aspectos aqui relacionados à questão desses benefícios, como cresceram nos últimos anos, quais são os critérios que as empresas devem analisar, inclusive, para escolher um plano de saúde que realmente vai fazer diferença para o seu negócio, para o seu colaborador. Então, como a Fábia trabalha e tem, né, essa experiência com diversos, eu tenho certeza que a gente vai ter um conhecimento aqui diferenciado. E isso tudo para a gente poder dar essa pincelada, né, de como que valorizar cada vez mais qualidade de vida e estabilidade emocional tem a ver com a perspectiva dessa geração de hoje que olha muito mais bem-estar, que não é geração neném, que não é geração mimimi, é simplesmente uma geração que valoriza muito mais bem-estar do que sobrevivência, porque sobrevivência a minha geração aprendeu, né? Agora nós vamos falar de outras coisas, né, Fábio? Fábio, antes de encerrar o primeiro bloco, me fala só o seu @no Instagram para quem está nos ouvindo poder te seguir. Vamos pro @Dinastia Soluções, esse é o @ da corretora. Tá. E o meu é Fábia Cristina, _Dinastia Soluções. Pronto, então já segue a Fábia aí, gente. Já inscreve lá no nosso canal também no YouTube, porque se você perder um pedacinho do programa, você já sabe, quando a gente termina aqui, ele fica disponível na íntegra lá no YouTube, no nosso canal. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Cris Joias, a Classic Men's Club, a Impremix, a Novais Empreendimentos, ao Cicobi Credinor e a Fadenor pelo apoio cultural aqui ao nosso programa. E não se esquece de me seguir lá no @ArianeGaldino _reinventa, porque lá você fica sabendo, além de dicas sobre empreendedorismo, liderança feminina, também sobre eventos que acontecem na nossa região e principalmente sobre o nosso cronograma de entrevistas aqui na Rádio Universitária. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Empreendedor em Ação para você. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. A transformação do mercado imobiliário de Montes Claros chegou. Conheça a Novais Incorporações e Empreendimentos, que em 2025 traz um novo padrão em construção civil, tecnologia e sustentabilidade, combinadas para criar espaços que vão além do convencional. Construção de empreendimentos, reformas e projetos arquitetônicos personalizados. Tudo isso com qualidade premium e segurança em cada etapa. Venha viver o estilo Novais, onde cada detalhe faz a diferença. Novais Empreendimentos, ajudando a construir sua história. 38 98404 0697. Siga @Novais Empreendimentos. A Classic Men's Club convida você para conhecer a nossa nova loja, a Rua Doutor Veloso, 503 Centro, onde você encontra roupas e calçados das melhores marcas da moda masculina. Calçados Democrata, Aramis e Reserva, além de roupas que vão do descolado ao social. Na Classic Men's Club, você calça e veste seu melhor estilo. Kingjoy, Doctus, Aramis, Reserva e toda uma linha de fabricação própria da Classic Men's Club. Visite também as nossas unidades do Shopping Bituruna e do Montes Claros Shopping. Nelas, você encontra Lacoste, Calvin Klein, Levi's, Osklen e muito mais. Classic Men's Club, Centro e Shoppings. Siga @Classic Men's Club. Promoção Capital Premiado Cicobi Credinor. A cada R$250 investidos, você concorre a 10 iPhones, 20 TVs 43 polegadas, 5 motos Honda e um Chevrolet Onix 0 km no sorteio final. E você ainda recebe o dobro de números da sorte nos investimentos a partir de R$1.000. No Cicobi Credinor, o seu dinheiro pode render prêmios para você e prosperidade para a sua região. Confira o regulamento em capitalpremiadocredinor.com.br e participe. Atenção, você que quer ser revendedora de semijoias e ampliar a sua renda ou fazer disso um negócio, a Cris Joias quer falar com você. Não perca a oportunidade de comprar o melhor das semijoias de fabricação própria de Montes Claros e região na Cris Joias, com preços de atacado.
Tenha renda acima de R$ 1.400 vendendo nossos folheados. Saiba mais e consulte condições na loja. Acesse crisjoias.com.br ou ligue 38 9 97 33 11 16. A nossa loja física está localizada à Rua Doutor Veloso, 598, esquina com Dom Pedro II. Cris Joias, presente nos seus melhores momentos. A apresentar Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Voltamos então com o Empreendedor em Ação, seu programa semanal. Toda quinta a gente está aqui, gente, às 18 horas. Agora a gente já está no segundo bloco. Então, se você perdeu o primeiro bloco, vai lá no nosso canal Empreendedor em Ação no YouTube, se inscreva, porque acabando aqui o programa já fica disponível na íntegra. Você pode compartilhar com quem você quiser. Inclusive, você pode ouvir a rádio via link. Mandar para aquele amiga que está lá no Japão, sabe? Lá nas Europas, lá no Chile, lá no Peru, porque todo mundo pode escutar a rádio universitária onde tem internet, né? Então é isso. Hoje a gente está falando aqui sobre como cuidar bem das pessoas impacta diretamente no bolso e no futuro das empresas. Nós estamos falando sobre benefícios para os colaboradores, né? E a gente está com a entrevistada que tem 20 anos de experiência em gestão de benefícios, que é a Fábia Cristina, que é dona da Dinastia Soluções. Já segue lá no Instagram, @Dinastia Soluções. E a gente está trazendo esse tema porque fechamento, né, de ciclo de 2025, vamos abrir novas perspectivas para 2026. E aí, como é que estão as suas contratações? O que você está trazendo nessa contratação como benefício para você evitar turnover no seu negócio, para você reter talentos, para você realmente cuidar da sua equipe? A gente fala muito aqui de liderança humanizada, mas será que a gente está tendo uma liderança humanizada mesmo, de olhar os diversos pontos e de realmente cuidar de quem trabalha com a gente? Então hoje nós estamos falando sobre isso, sobre clima, produtividade e de como os benefícios assistenciais podem reduzir, inclusive, o absenteísmo, melhorar a motivação e ajudar a empresa a reter talentos num cenário competitivo como é o que a gente tem hoje. E aí, Fábio, voltando aqui para a nossa entrevista, nós falamos, né, de muitas coisas aí no início do nosso programa. Eu queria falar um pouquinho mais sobre esse cenário atual de disputa por mão de obra qualificada. E aí, o plano de saúde, ele entra como critério decisório, assim, quando um profissional recebe, por exemplo, duas propostas semelhantes. E aí, pensando na nossa região, nossa cidade-região, que é uma cidade que está expandindo, assim, tem um potencial incrível, né? A gente está cada vez mais fortalecendo o nosso polo alimentício, o polo farmacêutico que tem crescido, universitário. Então, vê essas empresas médias, grandes, e elas vêm com uma contratação diferente de quem é micro, pequeno, empreendedor, né? Como é que você vê isso na experiência que você tem? Com toda certeza é um critério de desempate o plano de saúde, né? O plano de saúde é um dos fatores mais analisados na hora da contratação. Inclusive, eu vou te falar 2 cenários. Quando as empresas oferecem os mesmos benefícios, o mesmo salário, tem o mesmo cenário. E uma tem plano de saúde, outra não tem, a pessoa vai para que tem plano de saúde, obviamente. Agora, invertendo, as duas em questão de salário. Uma está com salário maior e a outra está com salário menor. Mas a que está com salário menor tem plano de saúde, mesmo assim as pessoas com salário menor, elas vão optar com plano de saúde. Isso não é achismo, tá? Isso é dados. Então a gente pode parar, pesquisar, pesquisas que tem várias fontes aí de pesquisas, né? Uhum. No setor de RH que vão mostrar o tanto que é importante esse benefício. Pois é, então acho que vale a pena a gente falar também de uma... Eu não sei, assim, eu penso que talvez seja uma crença limitante que tenha sido criada até por conta da concorrência entre os planos de saúde. Aí você vai me dizer se que é só um achismo. Como diz um amigo meu, eu sou cheio dos achismos. E eu fico tirando as dúvidas e pesquisando, né, logicamente. Mas, assim, muita gente reclama dos planos de saúde, né? Os planos de saúde, assim, será que são realmente o que as pessoas comentam? Eu não consegui fazer essa consulta, aquela consulta. Minha empresa tem esse plano de saúde, mas não me atende. Tá pior do que o SUS. Como é que você, que é credenciada, que é certo falar? Da SUSEP? Credenciada da SUSEP. Como é que você, que é credenciada da SUSEP, né, que assim, recebeu toda uma capacitação para trabalhar neste cenário, vê e recebe esses feedbacks? Olha, para ser sincera, eu não estou muito próximo desses acontecimentos. Por quê?
Normalmente, quando acontece esse tipo de situação, são com pessoas que contrataram pela internet, contrataram com pessoas que não têm habilidade para poder estar endereçando a um plano de saúde correto, ou às vezes o vendedor só vendeu e some depois, né? Então, por exemplo, na Dinastia a gente acompanha o cliente em todos os passos. O cliente está com uma dificuldade, seja no atendimento ou qualquer dificuldade dentro da operadora, ele vai entrar em contato com a gente e a gente vai solucionar para ele dentro da operadora. Desde, é claro, que esteja dentro do contrato, esteja dentro do que foi acordado dele ter direito. Às vezes a pessoa quer uma coisa que não está dentro do rol da ANS. O que não está dentro do rol da ANS não tem como nenhum plano de saúde atender, né? Agora, está dentro do rol do ANS, ele cumpriu as carências, aí nós como corretores temos a obrigação de brigar, em outras palavras, né? Por aquele cliente entender com a operadora por quê. O que está acontecendo? Isso é um diferencial, por exemplo, de você ter uma corretora, né, te fornecendo esse serviço. Com Porque, certeza. por exemplo, se meu colaborador chega lá e fala, nós fizemos o plano aqui e tal, mas ó, pra você ver, eu preciso de tal atendimento, então consigo. Aí eu posso, Fábio, deixa eu te falar, me ajuda aqui com esse colaborador meu, por que que não tem? Não é isso? Exatamente, exatamente. E isso a gente tenta fazer, a gente se esforça em fazer em todos os âmbitos. Às vezes não é nenhuma coisa que a operadora está deixando de oferecer, mas é uma necessidade particular. Essa semana mesmo entrou em contato comigo uma funcionária de uma empresa, na realidade o RH, né, através para pedido dessa funcionária, que ela precisava de um fonoaudiólogo que atendesse depois das 5, porque ela não queria faltar no serviço. A operadora não tem a obrigação de fornecer um profissional após o horário dela de trabalho. Sim. Mas a partir do momento que ela traz essa demanda pra gente, a gente senta com a operadora e traça uma estratégia para conseguir aquilo que vai suprir a necessidade daquela funcionária, né? Então é um assunto que a gente está tratando ainda, não vou falar para você se a gente conseguiu, mas a gente não descarta, a gente trata, a gente vai na linha de frente e entende, porque é algo necessário. Entendi. Então, às vezes, também as pessoas não têm que só aceitar, né, o não ou o que acontece ali. As pessoas também têm que buscar informação acerca, porque tem muita gente que dá despertinho. Verdade. Trocando em miúdos. Verdade. Assim, uma coisa que é muito importante, assim, se você ainda não contratou um plano, contrate com um profissional que é regulamentado e que realmente vai estar te sustentando aí ao longo do contrato. Se você já contratou pela internet, contratou errado, né? Entre em contato, por exemplo, a gente, na Dinastia, esse pessoal entrar em contato no nosso Instagram, tirando dúvidas, a gente, mesmo que não é cliente nosso, a gente tira dúvidas, a gente tenta fazer uma orientação, né? Porque a gente sabe que essa questão, a gente sempre fala, a gente trabalha com vida. Sim. Então, assim, é algo que a gente tem que ter uma delicadeza para poder tratar. Entendi. Para pequenas e médias empresas, muitas vezes com caixa apertado, esse empreendedor, ele acha que não vai dar conta, né, de trazer esse benefício. Na sua visão, assim, do que você né, vive nesses 20 anos com essa gestão que você faz de benefícios, como equilibrar o custo do plano de saúde com a necessidade de manter o quadro estável no negócio e, inclusive, reduzir o turnover, né, que é essa saída e entrada, né, constante de colaborador? É importante que a implantação do plano não seja feita na empolgação, né? Às vezes a pessoa fala, eu vou fazer um plano de saúde, tá feliz e tal. Só que tem que esperar e fazer o cálculo primeiro, a matemática não erra. Realmente aquele benefício cabe dentro do seu orçamento a longo prazo? Porque você não pode pensar em colocar um plano de saúde, chegar no reajuste e você querer cancelar. E reajusta geralmente a faixa etária, né? Ou é só faixa etária ou não? Então, quando a empresa vai começar a colocar um benefício para o funcionário, primeiro tem que fazer cálculo, né? A matemática não erra, se está dentro do orçamento da empresa. Então, vamos supor, a empresa entendeu que o plano completo, que é o que cobre cirurgia e internação, não cabe no orçamento deles, ficou fora. Aí ele precisa não ofertar um benefício? Não, como você disse mesmo, né? O exemplo que você já tem lá na sua empresa, vocês têm a telemedicina. A telemedicina é uma opção que é bem mais barata, né? Pode ser acoplada com plano, mas pode ser vendida de forma separada. Tem plano assistencial, tem o plano odontológico. Então, tem várias formas da pessoa começar a querer cuidar da empresa. Às vezes, não dá para ela cuidar com o melhor, né? Que seria um plano completo, com direito à cirurgia e internação. Mas a gente pode, de forma estratégica, entender a necessidade e o perfil do cliente e ver os produtos que a gente consegue colocar dentro do orçamento dele. Esse negócio é tão interessante, né? Por exemplo, hoje o plano que eu ofereço odontológico no meu negócio, assim, sinceramente falando, é melhor do que o plano de saúde. E assim, os colaboradores adoram esse plano.
porque ele não tem coparticipação, então limpeza, né, vai fazer uma obturação ali, né, e tudo, e assim, você vê que realmente faz diferença você oferecer um benefício para a equipe. Na hora que, até empresas que têm plano de saúde, aí na hora que a gente fala, vamos colocar o plano odontológico, aí o dono, será que vai fazer diferença? Vamos ver. O pessoal sai sorrindo, porque é algo que todo mundo quer sorrir bem, né, quer estar bem com os dentes, e o plano odontológico, que nem você falou, não tem coparticipação e proporciona esse cuidado, né? Sim, eu queria até bater um pouquinho mais nessa questão da retenção, porque assim, a gente tem pesquisas globais que mostram que programas de bem-estar e saúde corporativa aumentam 78% a capacidade de atrair talentos e 79% a retenção. Então, assim, o que você observa nesse sentido quando implementa esses programas de benefício nas empresas que você atende? Eu vejo exatamente isso, Ari. Empresa que cuida vira empresa desejada. Então, prevenção melhora clima, reduz turnover e aumenta a produtividade. Considerando que essa busca por benefício ela cresceu, inclusive, nos últimos anos, que critérios que a empresa ela vai analisar para escolher um plano de saúde que faça diferença para o colaborador? Você começou a falar disso, né, na penúltima pergunta que eu te fiz, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais para quem está escutando a gente, saiba por onde começar a fazer essa análise. Às vezes não tem o benefício, quer oferecer, mas não sabe como pensar a respeito. Assim. Lógico que pode chamar lá no @Dinastia Soluções, mas ajuda a gente aqui. Então, são 3 pilares, né? Primeiro, perfil. Aí a gente tem que analisar o perfil da empresa, juntamente com o perfil dos colaboradores. A rede oferecida pelo plano e o uso. Então, quando a gente analisa esses 3 pilares, a gente consegue entender qual que é o melhor produto para aquela empresa, né? E é algo que eu volto a falar que a empresa não está habilitada a fazer. Ela tem que ter um corretor para poder estar fazendo esse cruzamento de informações para ela realmente atingir esse objetivo de estar escolhendo o plano certo. Porque, por exemplo, eu tenho uma empresa que eu tenho lá meus representantes comerciais. E aí eles viajam só no norte de Minas. Ou eles atendem norte de Minas e sul da Bahia. E aí eu vou fechar um plano de saúde para as minhas equipes. Isso é uma coisa que precisa levar em consideração, né? Com certeza. É uma informação importantíssima. E aí você vai poder me dizer qual dos planos que você atende, que vai ter essa rede credenciada que você citou, que vai ser útil para eu poder otimizar, se tiver a necessidade de um atendimento, né? A possibilidade de atendimento para esse colaborador. É isso mesmo. Hoje, aqui no norte de Minas, nós temos 7 operadoras de opções para comercialização, né? Mas a nível Brasil, esse número é muito maior, né? Um número gigantesco aí de operadoras. E você poderia falar esses 7? Estou pensando aqui. Você lembra os 7? Acredito que sim, não pode faltar nenhum, né? Não pode. Então, 7 operadoras que a gente consegue comercializar aqui no norte de Minas hoje é a Mil, Bradesco, Sul América, Omit, São Lucas, Aurora e a Unimed. Ah, tá. Aí são essas operadoras que a gente consegue comercializar, né? As operadoras que têm rede, que têm atendimento, né? Então são essas. Isso aqui para nossa cidade, norte de Minas. Aqui no norte de Minas, tá. Né? E eu falo mais voltado para Montes Claros, porque quando a gente fala norte de Minas, a gente tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, tem operadoras, vou dar um exemplo, a Mil. A Mil a gente não consegue vender, a gente consegue vender em Montes Claros, Janaúba e Bocaiúva. A gente não consegue vender nas outras cidades. Aí o São Lucas, tem as cidades que a gente consegue comercializar. E assim vai a área de comercialização de acordo com cada cidade. Entendeu? Quando eu morava em São Paulo, eu trabalhava em Barueri e eu tinha a Mil. Era um plano muito bom. Eu tenho uma amiga que ela trabalhava numa multinacional e ela estava numa confraternização de final de ano. Eram 3 dias. Mas assim, na época, né, tem uns 15 anos, era muito apertado, né? Era um sistema assim de lidar com o colaborador que era muito complexo. Por isso que eu acho que as normativas elas têm que vir mesmo para resguardar a saúde mental dos colaboradores. Eu sei que ela teve um estresse tão grande, que ela foram 3 dias de confraternização. Provavelmente antes, por conta do trabalho que ela tinha que levar para essa reunião, né, de fechamento de ciclo, ela teve um estresse muito grande. E aí ela teve uma infecção urinária, mas ela não percebeu. Ela percebeu quando ela estava lá. Ela estava num outro estado. E aí ela passou mal no meio da confraternização.
E aí ela foi parar direto no hospital, e aí graças ao plano de saúde que a empresa oferecia, ela foi para um excelente hospital, e deixa eu te falar, ela ficou internada lá 15 dias, porque foi tão feia a infecção que quase gera uma sepse. Ela ficou com risco de ter uma sepse, né, uma infecção generalizada. Então ela teve que ficar tratando venosamente dentro do hospital, né, não pôde ir embora e tal. E aí, se a gente pensa um pouco mais nisso, e pensa na questão de um custo disso para ela, pessoa física, ou para a empresa, porque ela estava no trabalho. Então a empresa ela tem que responder. Então a empresa, se não tivesse o plano, a empresa ia ter que fazer a coisa... Arcar, isso era a palavra que eu estava procurando. A empresa ia ter que arcar. Então, assim, quando a gente pensa nessas coisas que a gente não tem controle, né? E que podem acontecer, eu acho que colabora um pouquinho para esse empreendedor considerar que faz sentido oferecer um benefício como esse. Com certeza. Né? Quando a gente pensa nesses incidentes que pode acontecer, a gente pode lembrar também dos acidentes, né? Então, quando acontece acidente de trabalho, acidente de percurso, tá dentro ali da responsabilidade da empresa. Aí muitas empresas pensam, mas tem o SUS, eu levo pro SUS e pronto. Só que se o SUS não conseguir atender a necessidade, tiver que comprar algum material ou fazer algum procedimento no particular, o custo é da empresa, né? Então, assim, tem essa questão também. É claro que eu sempre me esforço de não mostrar esse cenário pro empresário como algo decisor. A decisão dele tem que ser pautada no cuidado, né? Na gestão humanizada, que nem você citou, né? Então, esse deve ser o olhar dele. Ele tem um interesse maior de fazer isso. E não por uma cobrança. Exato. Fábio, e aí falando dessas questões da implementação dos programas de benefício, né? Da busca por benefício, se faz diferença ou não pro colaborador, enfim. Mas eu queria falar de uma coisa que às vezes pode gerar um certo preconceito, né? Para o empreendedor, quando ele pensa em oferecer um benefício, que com relação aos custos. Muitas empresas têm medo de adotar plano de saúde por temer o reajuste. Eu, por exemplo, meu plano vai reajustar ano que vem, já tô morrendo de medo. Mas eu vou manter, né? A gente reza, trabalha um pouquinho mais e se vai. Mas eu acho que tem até um preconceito com relação a isso. Mas aí, você, corretora, existe uma gestão possível, né, e mais correta de fazer. Inclusive, levando em consideração a análise de perfil, coparticipação, comunicação interna, para evitar desperdício e manter o benefício de maneira sustentável. Não adianta, igual você falou anteriormente, eu faço lá na empolgação, implanto o plano, nós temos plano de saúde, não sei o que lá. Aí, no primeiro reajuste que tem, por aniversário ou por idade, o empreendedor, né, e corta o benefício. Verdade. É bom até diferenciar, você citou o reajuste por aniversário do contrato e reajuste por idade. Sim. O reajuste por idade, a partir de 0 a 18 anos é o mesmo preço, a partir de 18 anos começa aquele cálculo de 4 em 4 anos, né? Então vai de 19 a 23, 24 a 28, até chegar a 59 anos. Depois de 59 anos o valor ele é fixado. Não reajusta, né? Mais. Não e reajusta isso é novo, mais. Não é? Na realidade, não é tão novo, não. O pessoal tá fazendo um surduço como eu vi algumas matérias esses dias sobre isso. É porque agora foi imposto, mas muitas operadoras já tinham se adequado, né, a essa normativa. Agora a operadora que faz isso aí, ela pode ser processada. Exato, com certeza. Porque antes ela usava-se de alguns critérios, né? E mantinha ali um reajuste com 70 anos, com 65 anos, e hoje não pode mais isso. Entendi. O último reajuste por idade é 59 anos. A partir de 60 anos não tem. Agora, o reajuste de contrato é o reajuste no aniversário do contrato. Então, toda vez que tiver um aniversário do contrato, a cada ano tem esse reajuste. Esse cálculo de reajuste, ele é feito de acordo com a utilização. Porém, empresas até 29 vidas, não é a utilização apenas dela. Porque empresas até 29 vidas, elas entram num cálculo que se chama pool de risco, que é feito pela operadora de acordo com todas as empresas de 29 vidas que ela tem no contrato. Ela junta todas aquelas empresas e fazem um cálculo de acordo com a utilização daquelas empresas, até 29 vidas. Empresas acima de 30 vidas são empresas que a gente acompanha de forma muito estratégica, que precisa desse acompanhamento, dessa prevenção, porque o cálculo é feito pela sinistralidade. O que é a sinistralidade?
É a utilização versus a receita. O que eu pago para a operadora e o que eu gasto dentro da operadora, né? Entendi. Então, se a sinistralidade, o cálculo de sinistralidade para ficar saudável é até 70%. Sinistralidade é quando acontece, dá um pau, né? É só para o nosso ouvinte entender. Vamos lá. Sinistralidade é o cálculo feito entre aquilo que eu pago de mensalidade, de utilização, e aquilo que eu gasto. Então é feito esse cálculo. Se eu gasto mais... Mas quando a pessoa adoece lá, ou dá um acidente, sei o quê, não é um sinistro? Não. Sinistro é outra seguro, coisa, é outra coisa. É outra coisa. No saúde não entra esse termo. Tá vendo, gente? Ou seja, tem 20 anos que eu não trabalho, então eu tô tirando minha dúvida. Então tá, então sinistralidade é um cálculo feito da utilização versus a mensalidade, a receita. Tá, aí, esse cálculo tem que estar no máximo até 70% para estar saudável. Entendi. Então, se for até 70%, um reajuste ele é considerável ali dentro do normal, né? A gente negocia com a operadora. Se essa sinistralidade passou dos 70%, aí depende do que ultrapassar, aí a negociação é maior, porque o reajuste vai ser bem maior do que o esperado, né? Do que eu estaria dentro do normal, entendeu? Aí você tá vendendo seu peixe pra falar pra mim que ter um corretor é muito importante e interessante. Com toda certeza, com toda certeza. Você compra essa briga pra nós aí. Uma coisa que eu vou até dar uma dica, pior que eu vou dar uma dica pros outros corretores, né? Mas fazer o quê? Pensando aí é o momento da partilha. Da partilha, da população. Gente, às vezes as pessoas pensam só nos meses coloridos. Novembro azul, outubro rosa, e não pode. A gente tem que fazer uma agenda assim, aproveitar essas datas, porque tá em alta, mas o cuidado ele tem que ser contínuo. Então a empresa tem que tirar um tempo, fazer um planejamento ao longo do ano. E outra coisa, um detalhe, às vezes a pessoa faz a implantação do plano de saúde e dá a carteirinha para todo mundo. A pessoa só tem a carteirinha, não sabe como utilizar. Isso vai impactar na sinistralidade. Porque quando eu faço implantação, eu nunca fiz isso, de só dar carteirinha. Meus clientes não aceitam, porque eu mostro para eles a importância de parar 5 minutos no mínimo e conversar com o colaborador. Porque na hora que você explica pro colaborador, olha, consulta eletiva é X, consulta de pronto-socorro é Y. Consulta do pronto-socorro, além de ser mais cara, você tá você pode estar se colocando numa situação de bactéria, que é hospital. Quando o colaborador entende que para ele é melhor marcar a consulta e parar de usar o pronto-socorro, diminui a sinistralidade, porque a consulta de pronto-socorro é muito maior. E com uma informação simples, entende? Só que se ele não tem informação, ele não consegue ajudar a manter o benefício dentro da empresa. E por incrível que pareça, às vezes a empresa acha que não, mas o colaborador, ele se interessa em te ajudar a manter o benefício. Se você pedir ajuda dele, ele vai te ajudar, né? E é essa comunicação que precisa existir. Entendi. E aí, a gente já tá chegando no final do segundo bloco, e eu tenho 3 perguntas para te fazer ainda. Então, eu vou pegar 2 aqui e fazer em uma, porque eu acho que a sua experiência, ela é interessante pra gente não deixar passar isso aqui. Então, quer dizer que a gente pode entender que o plano de saúde, ele ajuda a reduzir o estresse e melhora o clima organizacional, né? Porque as empresas valorizam e as pessoas valorizam essa estabilidade emocional, certo? Agora eu queria que você dissesse o seguinte, você acabou de falar um pouquinho disso, sobre a questão da oferta do plano de saúde e dessas ações de prevenção. Você falou, não é só o mês colorido e tal. Você percebe como corretora, porque você gere uma carteira de clientes, né? Que quando a empresa, ela oferece esse plano de saúde, mais essas ações de prevenção, tem queda significativa nas licenças médicas, nos afastamentos e reduz esse estresse, melhora o clima organizacional. Qual que é a sua visão assim, e práticas que você considera que são essenciais para a gente poder falar isso aqui, né? Realmente tem um retorno positivo. Tá certo. Sobre a questão da segurança emocional, sobre melhorar o clima, quando a pessoa tem uma segurança emocional, automaticamente diminui o estresse, porque pesquisas mostram que o estresse vem do medo de adoecer. A pessoa tem um medo, ela nem tem a doença ainda, mas ela tem tanto medo, e aí inconscientemente, né, o estresse faz gerar aí esse desconforto no clima. E se você tá cuidando, aí você vai ter o efeito contrário. E sobre o afastamento, né, sobre as licenças, o segredo é a prevenção contínua, né? Inclusive, a Organização Mundial da Saúde aponta que programas preventivos reduzem até 27% das licenças. Porque se eu previno, se eu trato no início,
pessoa não vai se afastar. Ela vai fazer um tratamento, mas ela não vai precisar ficar pelo INSS, ficar afastado, ficar internado, porque eu já preveni aquilo. Então, a gente, como eu falei, a gente tem os meses, por exemplo, janeiro branco, né? Todo mundo aproveita esse mês e é importante aproveitar esse mês, né? Só que é importante a empresa ter aquele cuidado, fazer O que é janeiro branco mesmo? É saúde mental. Ah, tá. Saúde mental. Então, não é só passar, dar um cartãozinho, dar um bombonzinho, não é isso. A gente tem que tirar tempo realmente para poder, fazendo esse trabalho de cuidado, de acolhimento, e já pensando, olha, você fez a sua mamografia? Mas é em janeiro, é em outubro, não. Quanto tempo fez que você fez a última mamografia? Faz X tempo, então vamos marcar agora. Entendi. Entendeu? E mostrar o caminho para a pessoa, porque muitas pessoas às vezes não usam porque não sabem o caminho, né? Entendi. O Fábio, para fechar de tudinho, porque já extrapolou um pouquinho nosso tempo, com mais de 20 anos de atuação, o que você considera que é o maior erro das empresas quando elas oferecem benefícios? E qual seria o acerto que realmente transforma cultura, clima e permanência? Olha, o maior erro, com toda certeza, é você não contratar com corretor. Eu não tô falando vendedor, tá? Vendedor é tabela, corretor que entende, que vai te direcionar e vai te acompanhar ao longo do contrato, não é só na implantação. E isso é corretor para mim, né? Então esse com certeza é o maior erro, porque se você não contrata o produto certo, o funcionário tem que sorrir, ele tem que ficar feliz que ele tá com plano de saúde. Se isso não gerou impacto na sua empresa, é porque você contratou o produto errado. E a empresa também não tem que sofrer para administrar isso. Né? Exatamente. Então entra a parceria do corretor. E o maior acerto é quando a empresa entende que benefício é cultura. Quando a empresa cuida, o colaborador cuida de volta. Então esse é o melhor acerto, né? Não fazer pensando só no dinheiro, na produção. Pensa que você tem um ser humano, que você está fazendo algo muito bom e cuidando das pessoas que está te enriquecendo, que está fazendo sua vida acontecer. Que é cuidado, então, né? Exatamente. Muito bom, Fábio, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Pela sua disponibilidade, seu tempo aqui conosco. Você clareou as ideias aqui hoje. Eu agradeço, muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer. Gente, é isso aí, já segue lá, @Dinastia Soluções. Hoje a gente falou com a Fábia Cristina, ela que é profissional com mais de 20 anos de experiência em gestão de benefícios e assim, nos ajudou neste programa a entender como em um mercado onde 83% dos trabalhadores dizem que plano de saúde é o benefício mais importante, né, na hora de permanecer ou escolher uma vaga, ainda falta muita estratégia, né, de benefício eficiente para que as empresas possam oferecer aos seus colaboradores. Eu quero agradecer aos nossos apoiadores, ao Sicoob Credinor, essa cooperativa que além de oferecer aí soluções para o empresariado, ela também oferece capacitações. Tem empreendedor aí, sendo capacitado pelos projetos da Sicoob Credinor em parceria com o Sebrae, por exemplo, né? Temos também aí que agradecer a Novais Empreendimentos, que também nos apoia culturalmente aqui. Essa construtora que trabalha não só em Minas, mas também na Bahia. Então, se você quer fazer um contrato de construção aí para o seu empreendimento, para sua casa, né, gente? É sonho, a gente está falando de sonho. Não faça realmente com uma empresa que vai te dar clareza no que você está fazendo e vai te dar o retorno que você precisa. Agradecer a Impremix, a gráfica rápida que traz para nós aqui as canecas, lindas canecas aqui para os nossos convidados, que faz serviços rápidos. Essa semana mesmo eu precisei de uma coisa segunda-feira cedo, estava na mão, fez uma diferença danada. Então, agradecer a Impremix, a Cris Joias e a Classic Men's Club, essas empresas aí que estão oferecendo para você, produtos incríveis para você ficar mais bonito, para você presentear bem. E no Natal ainda tem brinde bacana para você aí neste final de ano nas lojas da Classic e da Cris Joias. E agradecer a Fadenor pelo espaço aqui para o nosso programa. Se você tiver sugestão de pauta, se você quiser mandar algum elogio, alguma crítica para nós, manda para nós o Empreendedor em Ação moc@gmail.com. Me segue lá no @ArianeGaldino_Reinventa também. Lá você fica sabendo de dicas sobre empreendedorismo, sobre liderança feminina, várias pulgas que vão surgindo na minha cabeça. Eu vou compartilhando com vocês lá semanalmente. E além disso, você fica acompanhando o cronograma dos episódios dos nossos programas aqui do Empreendedor em Ação. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Acabando aqui, você vai ter o programa todinho lá na íntegra para você escutar no Empreendedor em Ação no YouTube. E é isso, ficamos por aqui mais uma vez. Obrigado, Paulo, obrigado, Vanessa, obrigado, nosso entrevistado. E até a próxima quinta, às 18 horas, na Rádio Universitária. A Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresentou
Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.